Eu convido você a abrir a sua Bíblia na primeira epístola de Paulo a Timóteo. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 2. Capítulo 2, versos 1 a 6. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versos 1 a 6. Você sabe que o apóstolo Paulo tinha Timóteo como um filho na fé. Timóteo, ainda jovem, conheceu o apóstolo Paulo enquanto ele fazia a sua primeira viagem missionária ao lado de Barnabé. A Bíblia nos relata que Timóteo era um jovem que nasceu numa casa onde o pai era grego, da cultura grega, e a sua mãe era judia. E a Bíblia destaca o nome da mãe de Timóteo, Eunice, e a sua avó, Lóide, responsáveis por ensinar a palavra a Timóteo desde cedo. Ele aprendeu as sagradas letras, como o apóstolo Paulo mesmo menciona na segunda epístola que ele manda, a segunda carta que ele manda também a Timóteo. Essas duas cartas estão aqui registradas, preservadas, são palavras inspiradas por Deus, através de homens, para pessoas, homens e mulheres, ao longo da história, em todos os lugares, para que possamos ser edificados em nossas lutas, fraquezas, em nossa vida no dia a dia. Você sabe que Timóteo também vivia numa grande cidade, numa metrópole. Ele pastoreava a igreja em Éfeso, uma cidade muito importante naquela época, cidade da Ásia, centro comercial daquela região, uma rota que ligava o Ocidente ao Oriente. Então Timóteo estava numa metrópole, estava numa cidade muito importante, estava numa cidade onde o evangelho havia chegado, onde haviam cristãos. Ele estava nessa cidade, nesse momento, justamente para pastorear essa amando e enviado pelo apóstolo Paulo para isto. Uma cidade que tinha contradições, que tinha dificuldades, lutas, problemas, uma cidade que era o local onde o templo, o grande templo da deusa Diana estava, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, estavam também na cidade de Éfeso. Então, o desafio de Timóteo e desta igreja que estava ali, uma igreja muito importante também ao longo de toda o Novo Testamento, desde que essa igreja começa até no livro do Apocalipse, ela aparece também como uma igreja de Cristo ali. Timóteo tinha grandes desafios, a igreja tinha grandes desafios. Esta igreja estava vivendo a missão dada por Jesus, missão de ser luz, de ser sal, missão de influenciar, missão de não se perder em discussões que não levam a nada. O apóstolo Paulo diz isso no capítulo 1 de 1 Timóteo, versículo 6, desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, ou seja, conversas que não levam a nada, discussões que não levam a nada. Então, uma igreja que estava enfrentando desafios, uma igreja que estava no mundo, mas não era do mundo, uma igreja que era tida e formada por pessoas falhas, pessoas carentes. O próprio Timóteo, ele é descrito na Bíblia como um jovem, tímido e doente. O apóstolo Paulo tem que recomendar que ele tomasse um pouco de vinho por causa das frequentes dores de estômago que ele tinha. Então, uma pessoa completamente carente, necessitada de ajuda, mas que disse: eis-me aqui, a um jovem que viveu e cresceu numa casa onde a educação recebida foi principalmente por parte da mãe, porque a mãe era temente a Deus, mas um jovem que um dia conheceu Jesus. Tudo indica que ele se converteu e assumiu esse ministério quando ele conheceu o apóstolo Paulo.
e ele acompanhou o apóstolo Paulo por cerca de 17 anos, desde quando o conheceu até o momento da morte do apóstolo Paulo. Um dos últimos amigos, companheiros com os quais o apóstolo Paulo conversa, isso na segunda epístola, é Timóteo. E eu estou dizendo tudo isso porque nós estamos num mundo, tal qual Timóteo esteve, um mundo dividido, um mundo formado por famílias divididas muitas vezes, um mundo marcado pela descrença, um mundo marcado por discussões, por lutas, por disputas políticas, disputas com interesse financeiro, disputas religiosas, as mais diversas. Um mundo em agitação, um mundo que está vivendo a grande convulsão, um mundo que está procurando respostas, precisando de um Salvador. Então, eu quero olhar para esse texto, olhar para o texto que nós vamos ler, pensando na nossa missão aqui nesse mundo. Você deve estar acompanhando as notícias diariamente, notícias que falam de racismo, algo que a Bíblia condena. Deus criou homem e mulher à sua imagem e semelhança. E na humanidade nós temos homens e mulheres. E Deus nunca fez acepção de pessoas por causa da sua raça, da sua cor de pele, nem mais clara, nem mais escura. Deus criou todos os homens, todos têm a mesma dignidade diante de Deus. Estamos envoltos em discussões políticas, que até certo ponto são importantes, são necessárias, mas nós estamos vendo pessoas perderem a razão correta para as suas lutas, e muitos têm se tornado inimigos, agressivos, se afastando de irmãos, e alguns até partindo para a violência por causa de disputas políticas. E nós hoje queremos nos voltar para a palavra de Deus e encontrar o que acima de tudo representa a nossa missão aqui na terra. Nós somos testemunhas, e sereis minhas testemunhas. É o que o Senhor Jesus orienta e mostra aos seus discípulos logo no início do livro de Atos. Sereis minhas testemunhas ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, eu quero hoje, nesse mês, que é o mês que nós tratamos sobre missão da igreja, nos lembramos da missão, quero olhar para a nossa vida como missionários aqui nesta cidade, nesse momento da história. Deus escolheu você para estar nesse momento da história, esse momento tão conturbado, tão difícil que nós estamos passando. Momento em que nós, por exemplo, agora estamos distanciados, mas ainda continuamos em missão, continuamos parte desta igreja, desse corpo de Cristo, do corpo de Cristo que está aqui na terra, para sermos testemunhas de Cristo sobre todas as coisas. Eu não quero dizer que você não possa ter a sua opinião sobre política, não estou dizendo que você não possa cumprir os seus deveres como cidadão, não estou dizendo que você não tenha que trabalhar ou fazer o seu trabalho diário, não é isso, mas a primazia das nossas vidas é sermos testemunhas de Cristo. No momento em que nos tornamos discípulos de Jesus, nós passamos a ser testemunhas de Cristo. E hoje eu quero falar especialmente sobre a importância da oração. Nós lemos o texto de Daniel, onde ele estava na Babilônia, debaixo do reino da Pérsia naquele momento. E ele intercede, pedindo a Deus que perdoe o seu povo, que restaure o seu povo. E eu sei que nós aqui no Brasil, e eu quero falar do nosso país, onde nós estamos, nós precisamos orar, nós precisamos clamar ao Senhor, nós precisamos interceder, reconhecer a dureza, o peso do pecado que está sobre esta nação, que muitas vezes está na igreja, e que está em nós, o pecado principalmente de não orarmos, de não intercedermos, de escolhermos pessoas pelas quais nós intercedemos, enquanto a Bíblia diz que nós temos que orar por todas as pessoas.
E eu quero ligar hoje essa questão da missão e da oração. Jesus esteve 40 dias orando, e enquanto orava era tentado, antes de iniciar o seu ministério. Antes de escolher os seus apóstolos, os seus discípulos mais próximos, que seriam aqueles que continuariam a missão, que levariam os seus ensinos quando ele partisse, Jesus passou a noite orando. Muitas vezes nós queremos fazer missão através de ativismo político. Queremos fazer missão postando e escrevendo palavras que muitas vezes apenas falam sobre situações políticas, e nós não estamos tendo a visão espiritual deste mundo no qual nós somos chamados a ser testemunhas de Jesus Cristo, a cumprirmos a lei de Cristo de amar o nosso próximo como Cristo nos amou, amarmos nossos irmãos e intercedermos. E oração é um ato de amor, é um ato de obediência. Jesus fala que a oração é um dever, de orar sempre, sem cessar. E mais uma vez aqui o apóstolo Paulo, quando começa a orientar o jovem, tímido Timóteo nesta igreja, ele fala que antes de tudo, capítulo 2, versículo 1, eu vou lendo o texto e nós vamos conversando sobre o texto enquanto eu leio o texto. Antes de tudo, o apóstolo Paulo aqui no capítulo 2, ele vai começar a orientar Timóteo quanto ao funcionamento da igreja, a vida da igreja no dia a dia. E ele dá várias orientações. E também quanto ao funcionamento interno da igreja. Mas a questão que se inicia aqui, você percebe que ela se volta para fora. A influência da igreja no mundo enquanto a igreja ora. Antes de tudo, antes de falar de liderança da igreja, antes de falar da família, antes de falar de caridade, do cuidado com as viúvas da igreja, antes de tudo, pois exortar é chamar atenção, exortar é dar uma palavra urgente, exortar é chamar a pessoa à ação, à diligência, ao zelo. Exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças. Então, antes de qualquer coisa, nós temos que ser o povo que ora. Antes de sair para testemunhar, nós temos que estar cobertos de oração. Nós precisamos orar. Nosso testemunho muitas vezes é fraco, desajeitado e fracassado porque falta oração. Falta intercessão. A nossa oração, ela rompe fronteiras, ela está acima de qualquer domínio humano. A nossa oração chega até os céus, o trono de Deus. Nós fazemos missão também quando nós oramos e, antes de tudo, oração. Vos exorto que façais uso, prática, e eu quero aqui descrever rapidamente as exortações que o apóstolo Paulo fala nesse primeiro versículo. Ele pede para usarem súplicas. Súplica é apresentar pedidos, um sentimento de necessidade. Olha, se você realmente sente necessidade de algo na sua vida, você busca isso. Uma criança chora de fome e pede o leite materno. Uma criança tem fome e pede, suplica pelo alimento quando esse não está presente. Quando nós estamos passando por alguma necessidade em nossas vidas, essa necessidade se torna aguda, urgente, nós suplicamos. Suplicamos por um emprego, suplicamos por uma chance, por uma oportunidade. Nos humilhamos. A oração é o reconhecimento da nossa miséria, da nossa necessidade aguda da intervenção de Deus em nossas vidas. O senso de urgência que nós temos para as coisas que nos incomodam, esse senso de urgência deve também reger as nossas orações diante de Deus, porque é Ele quem ouve, é Ele quem nos ouve em secreto, e é Ele quem nos recompensa, é Ele quem atende.
é Ele quem dá ordens aos seus anjos a nosso respeito, é Ele quem pode abrir as portas dos céus e derramar bênçãos sem medida sobre sua vida, é Ele quem pode fazer cair chuvas de bênção na sua casa, na sua família, na nossa terra, no nosso país. Súplicas, oração que demonstra urgência, total dependência de Deus. Esse é o início da oração, é o sentimento que nós temos que ter. Não podemos ter uma oração cheia de autossuficiência, uma oração que não chega nem no nosso coração, está na boca, está no pensamento mais raso que nós temos, talvez apenas para cumprir uma norma, para cumprir uma obrigação, mas não está no nosso coração, não parte do nosso coração, não nos leva a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Como o cego Bartimeu na entrada de Jericó, ele clamava, as pessoas mandavam ele calar a boca, ele clamava ainda mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso é súplica. E nós às vezes gastamos tanta energia tentando ganhar uma disputa, e às vezes alimentando ódio contra o nosso próximo, e nós esquecemos que esta energia deve ser feita em forma de súplica diante do Senhor, porque Ele pode agir, como disse Daniel na sua oração, Ele pode agir, Ele pode transformar, Ele pode perdoar, Ele pode mudar e nos transformar em verdadeiras testemunhas nessa terra. Também o apóstolo Paulo fala de orações. E a palavra orações aqui, ela se refere a algo que você somente pode pedir a Deus. Eu posso pedir favores a você, você pode me ajudar em várias coisas, nós podemos nos ajudar e devemos fazer isso. Aqui no texto, se você caminhar pela epístola de Timóteo, o apóstolo Paulo vai falar sobre cuidado com as viúvas, no capítulo 5, por exemplo. Nós podemos ajudar com alimento, ajudar com até financeiramente, mas há coisas que somente Deus pode fazer. Mudar o coração de alguém, mudar o nosso próprio coração, nos dar novamente fôlego, ânimo de vida pelo Espírito Santo. Ele pode avivar a obra dele em nossas vidas. Aviva, Senhor, a tua obra, confirma a obra de nossas mãos, orou Moisés. Somente Deus pode fazer isso. Somente Deus pode trazer o filho rebelde de volta para casa. Somente o Senhor pode nos tirar os tormentos infernais que muitas vezes nos acometem para nos impedir de testemunhar e nos convencer de que nós estamos fracassados, amarrados e que o mundo venceu. Mas tem de bom ânimo, disse Jesus, eu venci o mundo. A fé que vence o mundo, disse o apóstolo João na sua epístola, é a fé em Jesus Cristo. E quando nós cremos que o Senhor Jesus tem poder para ouvir as nossas súplicas, para nos socorrer, então nós dirigimos a Ele a oração e os pedidos, somente Ele pode responder. Orações. Essa mesma palavra, expressão, está ligada a um sentido de adoração. O Deus que você adora é o Deus que te socorre, no qual você espera, no qual você confia, e se não for assim, você pode estar servindo a outro Deus. Intercessões, e aqui tem esse ponto que tem a ver com a nossa missão, porque, veja bem, o texto diz assim: intercessões, ações de graças, em favor de quem? De todos os homens. E aqui o texto não está falando de homens no sentido de homens, o sexo masculino. O texto aqui tem a ver com humanidade. A palavra aqui é antropos, humano, todos os humanos, todos os seres humanos, homens, mulheres, de todas as classes sociais, em todas as posições, em todos os lugares.
Veja a extensão da oração. Veja o poder da oração. Nós podemos e devemos orar em favor de todos os homens, ações de graça em favor de todos os homens. Interceder é orar pelo outro, é entrar em audiência com Deus em favor de outra pessoa. De todo tipo de pessoas, de todas as pessoas, quer sejam seus amigos ou não, quer sejam pessoas que você gosta, quer sejam pessoas que você não gosta, quer sejam pessoas do seu partido favorito ou pessoas do outro partido, sejam da direita ou da esquerda, nós temos que orar por todas as pessoas. Isto é missão. Isto é intercessão, isso é ação de graças, porque a ação de graças é importante, porque quando nós apenas oramos e pedimos e nos focamos apenas na nossa necessidade, o que fatalmente acontece é que quando nós recebemos a resposta que nós esperávamos, nós nos esquecemos de Deus. Aqueles 10 leprosos curados por Jesus foram curados, mas quantos voltaram para agradecer? Apenas um. Onde estão os outros 9? Ações de graças representa para nós e significa para nós que nós amamos acima de todas as coisas, a presença de Deus em nossas vidas. E ainda que as bênçãos que nós esperamos não venham na hora, no momento, ou que nunca venham nessa vida, nós ainda assim nos apegamos ao Senhor e rendemos graças a Ele. E embora Ele possa nos dar grandes bênçãos, estas bênçãos não se tornarão mais importantes que a presença do nosso Deus. Ações de graças, intercessão, em favor de quais homens? Quais pessoas? Todas as pessoas, todos os homens. Ore por aqueles que sofrem marginalizados. Ore por aqueles que estão abaixo da linha da pobreza. Ore por aqueles que estão sendo perseguidos por amor de Jesus Cristo. Ore por aqueles que estão encarcerados. Ore por aqueles que estão investidos de autoridade. Ore pela polícia. Ore pela polícia federal, civil, militar. Ore pelo exército. Ore pelos magistrados. Ore pelos governantes. Ore pelas mães que estão com seus filhos e não têm o que comer. Ore para que a situação dessas pessoas seja acudida por Deus. Ore pelos órfãos que estão nas casas de acolhimento de crianças vítimas de violência. Ore pelos enfermos, ore pelos médicos. Ore pelos cientistas. Oramos em favor de todos os homens. E o texto vai falar sobre isso, sobre o alvo da nossa oração. Começamos já a falar, mas ele diz assim, versículo 2: em favor dos reis. É claro que o contexto aqui era o Império Romano, e todos os reis que eram colocados debaixo desse império, os reis vassalos, que eram subordinados ao Império Romano, ao imperador. Mas ele diz assim, em favor dos reis, reis humanos, pessoas investidas de autoridade. Poderíamos colocar aqui em favor dos governantes, não apenas do nosso país, mas de todos os países, os presidentes, os primeiros ministros, os deputados, os senadores, olhando para o nosso país, para os que governam o nosso país hoje. Veja, continue o texto. De todos que se acham investidos de autoridade, orar pelas autoridades. E qual o objetivo disso? Para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Ou seja, nós precisamos orar pelas autoridades, não por causa da pessoa especificamente, mas por causa daquele cargo, daquela função que ela ocupa. O fato de haver autoridade estabelecida na terra significa e mostra para nós que as autoridades estabelecidas, elas são estabelecidas por Deus. Leia Romanos capítulo 13.
Nós oramos porque as autoridades, elas estão investidas de um ministério que Deus entregou aos homens. Ore para que as autoridades sejam justas, que as autoridades, se não cumprirem os seus papéis, sejam também tratadas diante de Deus, diante da lei dos homens, mas ore e interceda pelas autoridades. Ore pela pessoa que ocupa o cargo de presidente da República, ore pela pessoa ou pelas pessoas que ocupam os cargos de deputados, senadores, ore pelos que ocupam o cargo de juízes, ministros do Supremo Tribunal Federal, dos tribunais regionais, todos os juízes, magistrados, todos que estão envolvidos na autoridade, no uso da autoridade, porque foi assim que Deus estabeleceu a humanidade e toda a criação. Existe autoridade na terra, começando em Deus e emanando de Deus. Deus disse ao homem: dominai a terra, haja domínio, cultive, guarde. Pais, eduquem seus filhos. Pais, vocês são autoridade dentro de casa. As cidades, as ordens sociais são feitas através de autoridades. Nós temos que orar pelas autoridades, é isso que a Bíblia diz, para que vivamos vida tranquila e mansa. Por quê? Isto é bom, versículo 3, e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Não é apenas uma ordem, mas isso agrada a Deus. Portanto, a oração, a intercessão em favor de todos os homens é um ato não apenas de testemunho, mas é um ato de adoração. Quando nós agradamos a Deus com as nossas vidas, com as nossas ações, nós estamos, sim, prestando culto a Deus. No momento que você dobra os seus joelhos na sua casa e começa a interceder pelas pessoas, comece pelos próximos, comece pela sua casa, mas vá abrindo esse leque, a sua oração, vá abrangendo mais pessoas, usando um pouco a metáfora de Jesus, começando em Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra, começando no seu quarto, por você, pela sua casa, pela sua rua, pelo seu bairro, pela sua cidade, pelo seu estado. Vá orando, vá suplicando, comece a agradecer a Deus pelo país que você mora. Temos um país com problemas políticos, mas nós não temos até o momento terremotos. Já agradeceu a Deus por isso? Nós temos ainda um regime que nos permite votar e escolher nossos governantes. Já agradeceu a Deus por isso? Nós temos um país regido por leis que protegem e que têm o fundamento de proteger o bom e punir o mal. Agradeça a Deus por isso. Ore pelos governantes, agradeça, porque você pode trocar os governantes, colocar outros nos lugares. São homens, e se não forem alvo da nossa oração, estão fadados ao fracasso. Nós precisamos orar e interceder em favor de todos os homens. Isso é agradável a Deus. Logo, quando deixamos de fazer isso, estamos desagradando a Deus. E pior, ao invés de orar, nós amaldiçoamos, xingamos, desmerecemos. Não é que você não possa ter uma visão crítica do que está acontecendo, mas muitas vezes nós desmerecemos as autoridades, desrespeitamos, começando pela autoridade primeira que nós conhecemos, Deus e os nossos pais. O desrespeito às autoridades tem sido um grande mal na nossa sociedade. Filhos não respeitam os pais, alunos não respeitam professores e assim por diante. Um texto muito sábio que está em Eclesiastes, capítulo 10, versículo 20, diz assim: nem no teu pensamento amaldiçoes o rei, nem tampouco no mais interior do teu quarto o rico, porque as aves dos céus poderiam levar a tua voz, e o que tem asas daria notícia das tuas palavras. Não é sábio, não agrada a Deus. Deus toma conhecimento dessas palavras de maldição que muitas vezes nós nutrimos no nosso coração. Fazer missão
E orar significa interceder por todos os homens, pelas autoridades. E é o próprio Deus quem se agrada disso. E quem é o nosso Salvador? Quem é que nos salva? Quem é que nos dá então uma vida tranquila e mansa? Nós não esperamos nos homens. A nossa oração é pelos homens, mas sabemos que Deus pode usar esses homens, usar essas autoridades, para que tenhamos essa vida tranquila e mansa, porque o nosso Deus é o nosso Salvador. É o que está no versículo 3, isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Nós não esperamos que Deus levante um homem perfeito, não, nós cremos no Deus que tudo pode, que move o coração do rei e que inclina o coração do rei para a direita ou para a esquerda. Um Deus que age mesmo no meio das turbulências, mesmo no meio de homens, de reis corruptos, assassinos, como foi na história, aconteceu na história. Deus continua preservando o seu povo, continua dando paz, tranquilidade ao nosso coração, às nossas vidas, mas é Ele quem faz isso. E nós oramos pelas autoridades, porque é o nosso Deus, Ele é o nosso Salvador, e nós queremos agradar a Ele. A nossa oração tem o propósito, acima de tudo, de agradar a Deus. E para encerrar, eu quero falar do Senhor Jesus, o grande mediador. Ele é o exemplo de oração. Mesmo na cruz, Ele intercedeu pelos pecadores. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele começou o ministério orando. E no último momento da cruz, Ele orou e intercedeu por nós. E hoje, o Cristo ressurreto, que se levantou do sepulcro, está vivo, está à direita de Deus Pai e intercede por nós. E se nós somos imitadores de Cristo, imitadores de Deus, nós intercedemos. E diz o versículo 4: o qual deseja que todos os homens sejam salvos. Todos os homens aqui tem o sentido não de quantidade, mas de qualidade. Todo tipo de homem, reis, governadores, autoridades, homens, mulheres de todas as nações, todo tipo de homens sejam alcançados. Nós não podemos deixar de testemunhar ao olharmos para a aparência, para a vida, para a vida pregressa dessa pessoa, porque o Senhor Jesus alcança todo tipo de pessoa, como foi o caso do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz assim: a mim, capítulo 1 de 1 Timóteo, versículo 13, a mim que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Deus pode alcançar o pecador mais violento e transformar essas vidas, e Deus quer fazer isso através da sua intercessão, através do seu testemunho, testemunho da igreja aqui na terra, que está em missão. Quer que sejam salvos, cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Como ouvirão, se não há quem pregue? Pois a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A igreja está aqui para pregar. E o versículo 5 diz algo maravilhoso: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Nós oramos em nome de Jesus. E entre Deus e os homens, veja, quantos deuses existem? Um Deus. Entre Deus e os homens, quantos mediadores existem? Um só mediador. Ele é o sumo sacerdote. Ele entrou no Santo dos Santos, Ele está nos céus, Ele está na presença de Deus. Nossas orações chegam aos céus pela ação do Espírito Santo que habita em nós, e Jesus Cristo intercede por nós. Nós não precisamos recorrer a nenhum outro intercessor, somente Jesus Cristo. Não há outro mediador entre Deus e os homens. Jesus é suficiente para mim, para você, para o mundo, o qual a si mesmo se deu em resgate para todos.
E aí nós encerramos com a palavra que tem a ver com a nossa missão aqui: testemunho, que se deve prestar em tempos oportunos. Testemunho. Quem é que deve prestar o testemunho? Somos nós. Testemunho de que existe um Salvador. Testemunho que existe salvação para todos, todo tipo de pessoa. O pior pecador, aquele que nada sabe sobre Deus, pode ser alcançado pelo testemunho. Todos os homens em todas as nações são alvo das nossas orações e intercessões. Nós fazemos missão quando nós oramos e testemunhamos sobre Jesus Cristo. Que você e eu aqui nessa terra, aqui nesse país, nesse tempo, tenhamos esse compromisso, essa alegria, esse prazer, essa convicção de fé e de verdade, de que nós estamos aqui para interceder, para orar, render graças e testemunhar. Nesse momento da história, você é parte da obra que Deus está fazendo aqui na terra. Deus quer usar você como instrumento nas mãos dele. E se você está ouvindo essa mensagem e se sente longe de Deus, sente que você está excluído, ou pensou até agora que estava excluído dessa obra redentora, você é alvo do amor de Deus nesse momento. A palavra de Deus é poderosa para transformar sua vida, porque ela é a palavra de Cristo. E se há uma distância muito longa, muito grande entre você e Deus, o Senhor Jesus hoje é a porta, Ele é a ponte, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E você pode ir ao Pai através de Jesus Cristo. Toda essa agitação mundana vai passar, todos os reinos do mundo vão acabar, todas as nações, por mais oponentes, poderosas que sejam, vão passar, mas o reino de Cristo permanecerá eternamente. O seu reino não tem fim, e o Senhor Jesus hoje quer reinar no seu coração, na sua vida, na sua casa. Arrependa-se dos seus pecados, creia no Evangelho, creia na salvação pelo sangue de Jesus Cristo e seja salvo. Ele é o nosso Salvador. Quero interceder por você nesse momento. Se você conhece alguém que precisa ser salvo, alcançado, ore por essa pessoa. Quero aproveitar também para que você ore pelo nosso Brasil. Eu me importo com o Brasil. Eu moro aqui, nasci aqui, creio que, se não todos, a grande maioria está na mesma condição. Sei que Deus ama essa nação. Deus amou o mundo e inclui o Brasil. Ele ama esse solo. Ele ama as pessoas que estão aqui. Interceda pelo Brasil também nesse momento. Sabemos, Senhor, que esse mundo vai passar. Mas enquanto isso, Senhor, nós intercedemos por lugar, pela cidade onde nós estamos, pelo país que nós estamos, pelas autoridades que governam esse país. E pedimos que o Teu poder, a Tua graça, a Tua misericórdia, por amor do Teu nome, sejam derramados sobre esse país. Que haja paz. Que as estruturas satânicas, malignas, que têm, Senhor Deus, regido os congressos, regido a vida de muitas pessoas, sejam agora abaladas, derribadas, em nome de Jesus. Sabemos que Satanás tem agido, Senhor Deus, na vida de muitas pessoas, trazendo corrupção, trazendo morte, destruição. Sabemos que há políticos, Senhor Deus, que estão envolvidos em cultos satânicos. E, ó Pai, a Tua igreja aqui está para interceder. E em nome de Jesus, pedir que o Senhor abençoe
as nossas autoridades. Que o Senhor tire do coração dessas pessoas toda ação maligna e satânica, e que o Senhor possa inclinar o coração desses homens, para que haja paz, para que haja tranquilidade. E fazemos isso porque o Senhor assim manda e queremos te agradar, inclusive com as nossas orações. Abençoa esse país, abençoa esse povo, Senhor. Socorre os que estão nas filas precisando de atendimento, socorre os que estão precisando de alimento, passando fome. Que as autoridades possam também, ó Pai, punir o mal, castigar o mal, trazer justiça, porque para isso também são instituídas. Que toda corrupção que tem minado, Senhor Deus, esse país, sugado as suas riquezas, que o Senhor tenha misericórdia desse povo, das gerações futuras, dos nossos filhos. Nós somos teu povo, tua igreja, e aqui estamos, para não nos contaminarmos com as finas iguarias desse mundo, mas para sermos, sim, teus servos, tuas testemunhas, e ser bênção nesse lugar. Abençoa os que estão ouvindo essa mensagem agora, que haja quebrantamento, aqueles que não te conhecem, que o Senhor agora possa reinar nessas vidas, que o seu reino comece nesse coração, nessa vida agora, Senhor Deus. Senhor Jesus, ampara esse jovem, ampara esse coração perdido. Traz o sopro de vida do seu Santo Espírito sobre essa vida agora. E sobre todos, ó Pai, que agora dizem sim ao teu Evangelho. Creem no teu Evangelho. Creem no nome de Jesus como seu único e exclusivo Salvador. Perdoa os pecados, Senhor Deus. Restaura essa vida. Recebe como teu filho. Nós oramos e pedimos isso em nome de Jesus. Amém. E agora, igreja, povo de Deus, fiquem na paz de Cristo. Que o amor do nosso Deus, a comunhão do Espírito Santo e a alegria do Espírito Santo esteja sobre vós e sobre vós permaneça desde agora e para sempre. Amém. Não saia, fique mais um pouco na nossa transmissão. Eu quero aproveitar esse momento para lembrar aqui que nós tivemos alguns aniversariantes na nossa igreja. Se você, por acaso, se distraiu e não lembrou de mandar uma mensagem para esses irmãos, ainda dá tempo. E de orar para esses irmãos, agradecer pela vida deles. A nossa irmã Anete completou mais um ano de vida. A Aninha, esposa do Orlando Botelho também. A Lilian Barroso Gentilini também completou mais um ano de vida. O Tiago, filho da Carla e do Henrique, também fez aniversário nesta semana. A gente até está colocando aqui na nossa transmissão os nomes. E nós nos alegramos com essas famílias, com esse povo, com todos que completaram mais um ano de vida. Eu quero dar as boas-vindas para todos que não são da nossa igreja, não são da nossa cidade, que estão acompanhando as nossas transmissões. Seja bem-vindo. Se você é de outra igreja, mande um abraço para o seu pastor. Obrigado pela visita. Que Deus continue abençoando sua vida e a igreja da qual você faz parte. Quero também lembrá-los da nossa programação nesta semana. Terça-feira nós iniciamos o nosso curso de teologia. Os irmãos, temos cerca de 25 irmãos, entre jovens, adolescentes, homens e mulheres, adultos que estão nesse curso. Ele vai ter uma duração esperada aí de 4 meses, são 16 lições. E nós vamos, se Deus permitir, começar esse curso na terça-feira, das 20 às 21 horas. Se você ainda quer participar do curso, não dê o seu nome, mande um recado para mim, no meu WhatsApp, ou através aqui do Facebook, pelo Messenger do Facebook. Você pode mandar uma mensagem aqui mesmo na transmissão. Se você mandar uma mensagem agora, eu vou saber que você quer participar, tá? Mesmo que você não seja da igreja, mesmo que você não seja aqui da nossa cidade, você vai poder participar, porque o curso é 100% online. Nós vamos usar um aplicativo Zoom para fazer essa transmissão.
Então começa na próxima terça-feira às 20 horas. Quarta-feira nós temos o nosso culto de oração. Sexta-feira nós vamos ter novamente uma conversa com um pastor convidado. Se tudo der certo, o pastor Wagner aqui da igreja de Batatais estará conversando com a gente na próxima sexta-feira. Sexta-feira passada foi uma bênção, falamos sobre saúde espiritual, saúde emocional, melhor dizendo, com o pastor Marcos Garcia. A conversa está gravada no nosso Facebook, você pode assistir de novo ou assistir se você ainda não assistiu. E domingo que vem estaremos aqui, se Deus permitir. De manhã às 9h30 e depois à noite às 19h30. Eu ainda não tenho previsão do retorno dos cultos presenciais. Estou ainda aguardando algumas orientações e também conversando com o nosso conselho. Mas assim que eu tiver novidades, eu vou avisar os nossos irmãos. Eram esses os avisos que eu tinha para dar aqui para você hoje. E Natanael Fonseca, minha esposa e eu temos interesse no curso de teologia. Natanael, mande uma mensagem para mim aqui pelo Facebook. Se você não é de Altinópolis, pelo Facebook, entra no meu perfil ou mesmo no perfil da igreja presbiteriana e mande uma mensagem privada para mim, particular, porque aí eu mando o meu número de telefone e aí nós entramos em contato com você, tá certo? Faça isso para que a gente possa incluir você no curso. O curso é gratuito, tá bom? Não tem nenhum custo, mas custa a sua dedicação. Você precisa pegar firme, assistir às aulas, para você não perder a sequência. Nós precisamos do seu compromisso de assistir às aulas, que serão ao vivo, tá? Não tem aula gravada, tá certo? Então eu preciso que você acompanhe o curso. Silvana quer participar do curso, a mesma coisa. Silvana, se você não tem meu telefone, eu acho que você tem meu telefone, manda uma mensagem no meu WhatsApp, Silvana, para eu não esquecer, para eu incluir você no nosso grupo, tá certo? Então são esses os avisos que eu tenho aqui para passar. Um abraço para todos que estão nos acompanhando. Temos até agora 61 irmãos aqui, que estão firmes aqui. Falta só a gente poder se abraçar e tomar um suco, né? Junto aqui na igreja. Espero que breve a gente possa fazer isso, tá certo? Que Deus abençoe a sua vida. Se não nos virmos pessoalmente nos próximos dias, quarta-feira espero você nessa transmissão ao vivo. Quero agradecer os irmãos que me ajudaram aqui hoje. Foi uma correria porque nós trocamos o computador. Você vê que a imagem está mais nítida, trocamos a câmera e enfrentamos alguns imprevistos, mas graças a Deus, deu tudo certo hoje, para a glória de Deus, e nós estamos felizes pelo que Deus tem feito em nossas vidas, através da vida desta igreja. Continue sendo igreja, continue sendo testemunha, continue orando e intercedendo. Nós ainda estamos em missão, nós não estamos em quarentena da missão, nós estamos na terra em missão, em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, até a próxima oportunidade, se Deus assim permitir.